Contra tudo e contra todos, Vasco consegue liberação e vai jogar no Maraca. Payet tem seu primeiro dia como jogador do Vasco e é anunciado oficialmente. Essa e outras notícias agora no Bolorento Futebol Clube. Olá Vascaíno, olá Vascaína, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Adailton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no Bolorento Futebol Clube, um canal de notícias do Vasco. Galera, acabou de sair a notícia de que o Vasco está liberado para jogar contra o Atlético Mineiro no Maracanã, domingo às 11 horas da manhã. Depois do vai para lá, vem para cá, o Vasco finalmente conseguiu a liberação e vai jogar, vai apresentar o Payet e vai jogar contra o Atlético no Maracanã. Bom, hoje o dia foi agitado, o Vasco colocou a sua tropa na rua, todo mundo estava, o jurídico tentando quebrar, derrubar a ação que derrubou a nossa liminar, tentando aí reaver o direito de jogar no Maracanã. E a diretoria, tanto do Vasco Associativo quanto da SAF, foi para a mídia para dar entrevistas dizendo o absurdo, primeiro, da decisão de bloquear São Januário. Então, isso foi um dos assuntos, porque finalmente a mídia começou a ventilar o absurdo que foi aquela declaração que constava lá falando sobre tiros na barreira, sobre gente embriagada nas vielas ao redor de São Januário. Então, são um parecer completamente fora dos padrões. Então, a mídia começou a se manifestar em relação a isso. E aí o Osório foi para o Seleção Sport TV, teve lá uma presença sendo entrevistado pelo André Rizek, falando exatamente sobre esses absurdos de São Januário e sobre o problema do Maracanã, porque a gente vivia até então duas interdições, duas proibições. A proibição de São Januário, que é uma coisa que estamos tentando resolver com o Ministério Público, porque desportivamente já estamos liberados para jogar, só depende do Ministério Público do Rio de Janeiro liberar o estádio. Então a gente já vai falar sobre esse caso. E o outro assunto era o Maracanã, que nós fizemos um pedido formal ao consórcio, que é administrado pelo Flamengo e Fluminense. Eles negaram o pedido, nós entramos na justiça, ganhamos uma liminar, eles cassaram a nossa liminar na segunda instância e agora em terceira instância nós readquirimos o direito de jogar no Maracanã. Então esse é um outro assunto. Então Osório foi para o Seleção Sport TV, Lúcio Barbosa foi para a ESPN, todo mundo falando desses absurdos porque até então, até agora, às 19 horas, o Vasco não tinha onde jogar domingo contra o Atlético Mineiro. Então tem algumas situações que eu gostaria de pontuar com vocês. Primeiro vamos falar de São Januário. São Januário foi, logo após o jogo do Goiás, foi interditado. Primeiro foi julgado e pegou 4 jogos de interdição sem torcida, então jogamos 4 jogos longe da nossa torcida, então tinha essa punição desportiva. Mas, juntamente com a punição desportiva, veio a punição do MP do Rio de Janeiro, que resolveu interditar o estádio. Porém, essa interdição, ela não diz o que o Vasco precisa fazer, o tempo que o Vasco tem para resolver os problemas e quando isso seria julgado e futuramente liberado. Então o Vasco vinha costurando com o MP, fechou um termo de acordo para poder, que é o TAC, para poder cumprir algumas exigências. Então tudo que se refere a portões para dentro de São Januário, o Vasco vem acelerando o processo para poder obter a liberação. Muitas coisas que são do portão para fora não depende do Vasco, depende do poder público, depende de uma série de setores e órgãos do Estado para poder resolver. E o Vasco já joga no seu estádio há mais de 100 anos. O último problema que nós tivemos foi em 2017 no jogo contra o Flamengo. Então, de 6 anos para cá, a gente não tinha tido nenhum tipo de problema. Voltamos a ter no jogo contra o Goiás, que foi jogado alguns objetos, alguns fogos, então nada que diretamente fosse
comparado, por exemplo, com o que aconteceu no estádio do Sport, na Série B, naquele jogo Vasco Sport, em que invadiram, bateram numa oficial do Corpo de Bombeiros, fizeram uma invasão no gramado. Não houve isso no jogo contra o Goiás. A confusão que houve foi depois lá fora, que era já a questão da polícia com alguns torcedores, que logo foi resolvido e não teve maiores consequências. Não tivemos sequer um ferido nesse jogo contra o Goiás. Mas, ok, fomos punidos, cumprimos a punição. O próprio Santos, que dia anterior havia também tido um problema na Vila Belmiro, pegou 8 jogos, teve seus jogos reduzidos para 4, cumpriu os 4 e está liberado para jogar, porque o Santos não teve o seu estádio, que é muito mais acanhado do que São Januário, não teve o seu estádio bloqueado, impedido de realizar jogos. Vasco teve. Então o Vasco agora está correndo atrás para resolver essa questão. Vasco tinha necessidade de fazer esse jogo, porque a torcida está sedenta para voltar aos estádios, louca para comemorar junto com o time uma vitória, principalmente depois das grandes e boas contratações de Medel, de Verratti, de Sebastião e agora de Payet. Então a torcida está querendo voltar ao estádio, querendo poder realmente fazer a sua parte ajudando o clube, e foi impedido pelos os síndicos e subsíndicos do Maracanã, Flamengo e Fluminense. Mas agora conseguimos reaver o nosso direito, então o jogo vai acontecer de fato no estádio. Agora, umas coisas que são interessantes. O Vasco completa 125 anos na próxima segunda-feira. Custava o síndico do prédio liberar o salão de festa para que a torcida pudesse fazer a sua festa? Seria, por parte do seu Landim e por parte do seu Márcio Bittencourt, uma gentileza ao Clube de Regata Vasco da Gama, que tem uma instituição que vai completar 125 anos, que eles, Fluminense e Flamengo, só são grandes porque existe o Vasco, existe o Botafogo. Então não seria absurdo nenhum fazer uma gentileza de ceder o Maracanã, sem precisar desses imbrólios, sem precisar dessas confusões jurídicas. Bastava aceitar o pedido do Vasco, que fez formalmente, solicitando o Maracanã para o jogo ser realizado no domingo, e estava tudo resolvido. Era só emprestar o salão de festa. Os rivais, eles não existem sem a existência um dos outros. Então era uma questão pura e simples de uma bondade, de uma relação de parceria, mas isso está definitivamente claro para a gente que não existe em relação ao Vasco. Temos o problema da justiça, que está sendo, sim, injusta com o Clube de Regata Vasco da Gama, e temos a questão dos clubes co-irmãos que não querem, de fato, ver o nosso sucesso, estão com medo que o Vasco volte a ser grande e incomode a hegemonia, porque já ficou claro, o Vasco, mesmo com o estádio interditado, o Vasco conseguiu reunir a 8ª maior média de público neste primeiro turno, com vários jogos sem poder levar torcida. O Vasco está na frente de times como o Grêmio, times como o Botafogo, que é o líder do campeonato, e vários outros clubes de tradição e de grandes torcidas. Então isso mostra a força da torcida do Vasco, a força do Clube de Regata Vasco da Gama. E isso incomoda. Isso deixa as pessoas um pouquinho preocupadas com o que pode acontecer no futuro. Porque se o Vasco começa a ganhar, começa a enfileirar títulos, vocês podem ter certeza que essa torcida ela vai cada vez aumentar. E isso vai incomodar essas pessoas, esses clubes, esses dirigentes que hoje não querem ver o sucesso do Vasco. Só lamento, graças a Deus a justiça foi feita e teremos sim uma grande festa no domingo às 11 horas da manhã para comemorar, se Deus quiser, mais uma vitória e a chegada do nosso craque Payet. Dito isso, voltamos a falar do craque. Ele esteve hoje em São Januário, foi colocado nas redes sociais do Vasco um vídeo anunciando já aí a presença do Payet como atleta do Vasco. Ele assinou o contrato, então foi colocado esse vídeo. Acredito eu que vocês todos já tenham visto esse vídeo, mas o mais legal, foi colocado ele lá no estúdio da Vasco TV para assistir ao vídeo. Então eu imagino que tenha sido mais uma emoção por parte do Payet em assistir o vídeo que o Vasco fez alusivo à sua chegada. E nós estamos nessa expectativa de que a gente tenha casa cheia no domingo,
que ele possa ser apresentado, que o time aproveite essa atmosfera, essa coisa que está envolvendo todos nós, que venha realmente pegando forte, pegando pesado, para a gente sair com uma vitória no Maracanã. E é somente o que a gente precisa. Começar a ganhar, começar a se recuperar, começar a fazer bons jogos, para a gente sair desse atoleiro de vez. A lamentar o que aconteceu em relação ao Flamengo e Fluminense, é muito triste, poderíamos ter tido um final mais agradável. Ao Vasco já foi nas redes sociais dizer que o freguês tem sempre razão, já chamou o Fluminense de Fluminense C, com C, enfim, coisa de estagiário de rede social. Não merecia, acho que não era necessário fazer isso, acho que a gente tem que mostrar que nós somos maiores do que eles, mas foi realmente uma situação que nos deixou muito preocupado. A torcida estava muito apreensiva com a possibilidade de não poder ter jogo no domingo, sem torcida, né? Com torcida, né? Não ter jogo com torcida, e agora sim teremos a nossa torcida. Então isso passou. Espero que daqui por diante a gente corra atrás da liberação do estádio São Januário, porque a gente vai ter os próximos 2 jogos fora de casa, contra Palmeiras e contra Bahia, então vai ter tempo suficiente para de repente a gente preparar as nossas defesas para poder voltar a jogar em São Januário. O que a gente quer, que a gente possa colaborar com o time. A torcida quer ir ao estádio, a torcida quer fazer a sua parte, e eu tenho certeza que do jeito que o time está crescendo na mão do Ramon e com o apoio da torcida, a gente vai sair rapidamente dessa zona de perigo. Acredito que aí nas próximas 4, 5 rodadas a gente esteja muito próximo de sair, e aí depois é tentar almejar coisas melhores no campeonato. Bom, galera, essas eram as notícias que tínhamos para hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dá seu like, dê aquela moral, dá uma força aí, ó, marca aí rapidinho o sinalzinho lá, o sininho das notificações para não perder vídeo nenhum. E todo domingo eu estou lá no podcast Cruz Maltino, participando lá da domingueira com a rapaziada lá, e segunda também às 18 horas na Live Raiz. E aí, se você ainda não conhece o podcast Cruz Maltino, vai lá, dá uma moral para os caras também. Eles estão agora sorteando para quem é inscrito e para quem participa lá dos comentários 3 camisas do Vasco. Vai ser nesse final de semana, eles atingiram a meta de 23 mil. Então, se você quer concorrer, vai lá, se inscreve e faz a sua parte. Então, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência e Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.